Vamos nos colocar de pé. E eu convido a toda a igreja a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 14. Números 14. Eu quero ler inicialmente com os irmãos o versículo de número 24. Números 14, 24. Amém? Está escrito assim: porém o meu servo Calebe, porquanto houve nele outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Amém? Vou ler de novo. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua santa palavra. Esta palavra fiel e verdadeira. Palavra, Senhor, de Deus e não dos homens. Palavra, Senhor amado, que é infalível. Palavra, Senhor amado, que tem poder de nos vivificar, de nos transformar, de alicerçar e estruturar a nossa vida. E o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar, de agir, de se mover no nosso meio e de operar segundo a Tua vontade e o Teu querer. Tu és Senhor e nós somos servos, ó Pai. Fala conosco porque nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E o nosso coração seja uma terra fértil para receber, ó Pai, toda a palavra que vem do Senhor para os nossos corações. Senhor, que de nenhuma maneira eu interfira ou diminua ou atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, mas que Tu tenhas total liberdade, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem se assentar. O Senhor me lembrou deste versículo, e o Senhor me lembrou especificamente desta passagem, enquanto eu estava orando e pedindo para o Senhor me dar uma palavra. Quando diz aqui o Senhor, porquanto houve em Calebe um outro espírito. E o Senhor falou ao meu coração que nós temos que andar no mesmo espírito de Calebe. Amém? Nós temos que andar no mesmo espírito de Calebe. E a primeira lição que o Senhor colocou no meu coração, Calebe era um dos 12 espias. A palavra de Deus diz que Moisés separou 12 homens a mandado do Senhor para espiar a terra, para cruzar o Jordão e olhar a terra. Um de cada tribo, uma das tribos de Israel. E foram enviados 12 homens. E Calebe era um desses 12 homens. Eles espiaram a terra por um período de 40 dias e depois eles voltaram com o seu relatório. E a palavra de Deus disse então que aqueles homens deram o seu relatório perante a congregação. Está lá em Números, no capítulo 13. Eu quero que você vá para lá. Números, capítulo 13. A partir do versículo 27, está o relato dos espias quando eles retornam. E eles vão falar com a congregação e vão contar aquilo que eles viram. Números 13, a partir do versículo 27, diz assim: contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste. Aqui está Moisés, está Arão, está toda a congregação, todo o povo está ouvindo o relato daqueles homens. E eles disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente, mana leite e mel, e este é o seu fruto. A palavra de Deus diz que eles levaram um cacho de uvas, que eles colheram do vale de Escol, e o cacho era tão grande, eles tiveram que atravessar uma madeira no meio daquele cacho, e 2 homens carregaram aquele cacho de uvas, de tão grande que era, aleluia. Então eles apresentam o fruto da terra. Verso 28, o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, são filhos de gigantes, eram homens gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Primeira coisa que o Senhor falou, Calebe
não se contaminou com a incredulidade dos seus companheiros. Você não pode ser contaminado com a incredulidade das outras pessoas. 12 homens, cabeças das tribos, não eram qualquer um, eram pessoas honradas no meio das suas tribos, escolhidos a dedo por Moisés e enviados para a terra dos filhos de Israel, do povo de Deus. No meio do povo de Deus há incrédulos? Sim. No meio do povo de Deus há incrédulos. E eu vou dizer para você que infelizmente eles são a maioria. 12 homens foram enviados. E a palavra de Deus vai nos mostrar que 10 homens eram incrédulos. Somente 2 creram no Senhor. Mas eles não eram homens escolhidos por Deus, sim, chamados pelo nome. Eles não eram do povo que saiu do Egito e eles não viram as 10 pragas no Egito, sim. Eles não passaram pelo meio do Mar Vermelho, sim. Eles não estavam comendo maná todos os dias, sim. Eles não viram a presença de Deus no cume do Monte Sinai, o monte fumegando, e Moisés entrou naquela nuvem e ficou ali 40 dias e 40 noites, até que pela incredulidade eles levantaram o bezerro de ouro. Moisés teve que descer, quebrou as tábuas da lei, aquele povo se contristou então, e Deus, por intercessão de Moisés, o perdoou. Moisés sobe de novo, passa 40 dias e 40 noites no topo daquele monte, desce, e quando ele desce da segunda vez, a palavra de Deus diz que o rosto de Moisés brilhava pela glória do Senhor. Ele teve que colocar um véu para cobrir a sua face. Aquele povo não estava seguindo a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Eles não comeram das codornizes que Deus mandou, eles não comeram carne, eles não viram a mão de Deus, as obras de Deus. Eles não participaram do poder de Deus, sim, mas ainda continuavam incrédulos. Por que incrédulos, pastor? O relato deles vai transmitir a sua incredulidade. A primeira parte do relato é uma parte que confirma tudo aquilo que Deus tinha falado. Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Até aqui, normal. Mas aqui começa a incredulidade. Verso 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Ora, não era mais poderoso do que o Egito. Não era mais poderoso do que o faraó. Não era mais poderoso do que o Mar Vermelho. Não era mais poderoso do que os amalequitas que eles já tinham vencido. Não era mais poderoso do que o Deus que desceu no cume do monte e fez o monte tremer e fumegar. Mas a incredulidade está se manifestando porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se tem incredulidade no coração, ela vai sair pela boca. E aqui eles disseram: o povo é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. E também vimos ali filhos de gigantes. Quem é maior, Deus ou um gigante? Quem é maior? O Deus que abriu o Mar Vermelho ou um gigante que morre afogado no meio do mar? Então a gente tem que pensar muito bem, irmãos. A palavra de Deus diz que nós temos que vigiar aquilo que sai dos nossos lábios. E nós temos que controlar as nossas palavras. Porque em Provérbios está escrito que do fruto dos nossos lábios nós vamos fartar a nossa alma. Presta atenção no que a palavra de Deus declara. Do fruto dos seus lábios você vai fartar a sua alma. Então o crente ele tem que ser uma pessoa que tem que pensar muito antes de falar. Tem que muitas vezes morder a sua língua. Porque a nossa natureza humana, carnal, ela é incrédula por si. A carne não é crente, a carne é incrédula. E a nossa carne, muitas vezes, ela tem que ser refreada, para que a gente não seja influenciado por ela. E Caleb não foi influenciado e não se contaminou com a incredulidade dos seus companheiros. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que sai dos seus lábios. Porque aquilo que sai dos teus lábios, Deus vai fazer você comer o que você falar. É isso que está escrito.
que quando diz que nós vamos fartar a nossa alma do fruto dos nossos lábios, significa que Deus vai fazer você comer aquilo que você falou. Então que a gente tenha cuidado. Uma lição muito grande está em Abraão com Isaac, quando eles chegam ao cume do Monte Moriá, e Isaac diz: meu pai, aqui está o altar, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas onde está o holocausto? O que Abraão respondeu para ele? O Senhor proverá para si o holocausto, meu filho. Ele esperou no Senhor. Nós não somos obrigados a ter resposta para tudo. Nós não somos obrigados a ter resposta para tudo. E muitas vezes a gente se precipita em querer dar resposta para tudo. Se você não sabe, fecha a boca. Se você não entende, fecha a boca. Se você não compreende, fecha a boca. Se você está com medo, fecha a boca. Porque é melhor você se calar do que você abrir a tua boca e falar algo que não agrada a Deus. A segunda lição que o Senhor me mostrou foi que Caleb olhou com os olhos da fé, diferente dos seus companheiros. Caleb olhou com os olhos da fé, e está aí no versículo 30. Olha o que diz, olha a diferença do que Caleb falou do que os seus companheiros falaram. Então Caleb fez calar o povo. Por quê? Porque o povo começou a tremer, porque o povo começou a chorar, porque o povo já estava entristecido com o relato negativo. Quando você libera uma palavra de incredulidade, ela contamina as pessoas. A palavra da incredulidade, ela contamina as pessoas. Ela rouba a fé dos outros. Por isso que a gente tem que vigiar o que a gente fala. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais forte, mais poderoso é o Senhor nosso Deus que habita em nós. O Senhor habita em nós. Na sexta-feira, na casa do irmão Ricardo e da irmã Luciana, o Senhor me deu uma palavra sobre aquela passagem em Atos 3, quando Pedro e João, eles estão ali entrando no templo e aquele aleijado pede uma esmola e Pedro então diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que nós temos, que Pedro também tinha? O Espírito Santo. O Senhor Deus está dentro de nós. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter sabedoria humana, você pode não ter habilidade humana, mas você tem algo que supre todas as tuas necessidades em glória. O que o dinheiro poderia fazer por aquele aleijado? Quem sabe comprar uma cadeira de roda, não sei se tinha na época. Quem sabe dar uma muleta. Quem sabe fazer ele ficar afastado dali durante um tempo, ou quem sabe nunca mais voltar. Mas o dinheiro não podia dar a cura. Mas Pedro e João tinham alguém dentro deles, e é o mesmo Senhor Jesus que está na tua vida. O mesmo Senhor Jesus que está na vida de Caleb. Por isso Caleb diz: vamos subir animosamente, vamos possuir em herança, porque certamente Caleb não tinha nenhuma dúvida, nós vamos prevalecer. Assim como nós prevalecemos sobre o faraó, assim como prevalecemos sobre o mar vermelho, assim como prevalecemos neste deserto, sem pão, sem água, sem nada, porque o Senhor supriu cada uma das nossas necessidades. Certamente nós vamos continuar prevalecendo, não na nossa força, nem na nossa capacidade, mas por aquele que habita em nós. É isso que você tem que ter bem firme no teu coração. Você tem que olhar com olhos da fé. Pode vir um Golias diante de você, mas você tem que olhar com os olhos da fé. Pode vir um leão, pode vir um urso, pode vir quem for. Aleluia, maior é aquele que está dentro de você. E é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. É o poder de Deus que está se manifestando na tua vida através do Espírito Santo. Por isso nós temos que olhar com olhos da fé. Por isso o relato dos incrédulos não pode estar na nossa boca.
As palavras dos incrédulos não podem estar nos nossos lábios. A visão dos incrédulos não pode estar nos nossos olhos. A direção da incredulidade não pode guiar a nossa vida. Porque nós temos alguém que é todo poderoso que está dentro de nós. Você tem esse mesmo Deus dentro de você. A terceira coisa que o Senhor me falou, Caleb não foi contado entre os pessimistas. Crente não pode ser pessimista, irmão. Fuja do pessimismo. O pessimismo não provém de Deus e não agrada a Deus. Pastor, como assim? Olha o que diz aí no versículo 31. Aqueles homens deram um relato. Caleb falou, agora eles vão falar de novo. Porém, os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Isso aqui é um pessimista. Um relato do pessimismo. Por mais que você fale para ele do poder de Deus, por mais que Deus mostre o poder de Deus, ele sempre vai dizer, é tão difícil, é tão complicado, vai estar sempre reclamando. Sempre olhando negativamente, sempre colocando as coisas maior do que Deus, por isso que não agrada a Deus. Não poderemos subir contra aquele povo. Por quê? Se Deus tinha falado que ia dar. Você vê como a incredulidade e o pessimismo trazem aquilo que não agrada a Deus? Este povo é mais forte do que nós. Por quê? Porque os deuses deles eram maiores? Porque as muralhas eram grandes? Porque eles tinham espada, escudo? Irmão, esse povo não era mais forte do que o Egito dominava eles. E Deus tinha derrotado os egípcios diante deles. Mas quando há pessimismo e quando há incredulidade, fácil a gente esquece das coisas de Deus. Muito fácil a gente esquece das coisas de Deus. A incredulidade e o pessimismo são um veneno que corrói a fé. Então não pode estar dentro do nosso coração. Verso 32. Infamaram a terra. Eles se contradisseram, porque no verso 27 eles falaram, é uma terra boa, mana leite e mel, olha o fruto dela aqui. E agora eles estão dizendo, a terra é má, consome os seus moradores. Mentira, estão mentindo. Quem é que disse para ele que a terra consumia os seus moradores? Eles passaram ali 40 dias. Onde é que eles viram a terra consumindo os moradores dela? Mentira. A incredulidade nos leva a acreditar no diabo e não em Deus. O pessimismo nos leva a acreditar em Satanás e não em Deus. Vimos ali homens de grande estatura. Aí começa a colocar os problemas maiores do que o poder de Deus, do que a palavra de Deus. Os homens ali são grandes. Tem ali filhos de gigante. Éramos aos seus olhos como gafanhotos. Irmão, imagina, que mentira. Para o homem se tornar do tamanho do gafanhoto do lado de um gigante, o gigante tem que ter uns 10 metros de altura. Nós estamos aqui tem 6 metros aqui de pé direito na igreja. Nessa altura aqui, nós não somos gafanhoto diante de um gigante. Tem que ser muito maior que isso, para a gente ficar como gafanhoto. Não tinha um gigante de 6 metros de estatura, era menor. Golias tinha quase 3 metros. Que eles fossem um pouquinho maior, 4 metros talvez. Mas quando a gente é pessimista e é incrédulo, a gente começa a ver aquilo que não existe. E acreditar naquilo que não existe, na mentira do diabo. A incredulidade e o pessimismo nos faz acreditar na mentira do diabo. Essa é uma mentira do diabo. E a quarta lição preciosa que o Senhor colocou. Caleb, diferente dos seus amigos, Josué e Caleb, porque os dois permaneceram firmes.
Qual foi o resultado da vida destas pessoas e da de Caleb e Josué? Qual a diferença que faz você ser uma pessoa crente e fiel e você ser uma pessoa pessimista e incrédula? Qual a diferença? Tem pessoa que pensa, não tem nada demais, eu sou assim. Tem pessoa que até, ela mente tanto para ela mesma que ela fala assim, eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu vejo o problema, eu falo o problema. Você pode falar o problema. Você não pode colocar o problema maior do que ele é. E você não pode colocar o problema maior do que a palavra de Deus. E não pode colocar o problema maior do que Deus. Isso é incredulidade. Você pode ser realista sim. Olha, eu tenho que enfrentar um gigante, como Davi foi para enfrentar um gigante. Ele não falou, olha, eu estou indo enfrentar um pigmeu. Eu estou indo enfrentar um gigante. E ele diz para o rei, eu sei que aquele gigante ali, eu não posso vencer na minha força nem na minha capacidade. Mas o mesmo Deus que me deu vitória contra o leão e contra o urso, vai me dar vitória contra ele. É o mesmo Deus, aleluia. Ele não subestimou o gigante, ele sabia que o gigante poderia matá-lo e destruí-lo. Tanto que ele diz, olha, você vem contra mim com a espada, com a lança, com o escudo. Eu vou contra você em nome do Senhor, porque eu sei que se eu não for em nome do Senhor, você acaba comigo rapidamente. Isso é ser realista. Ser realista não é você exaltar o gigante, exaltar o problema, exaltar a força do mal. Você ser realista é você entender que aquilo é grande, que você sozinho não consegue vencer, mas também entender que junto com Deus, aleluia, você pode todas as coisas. Essa é a realidade, essa é a verdade dos fatos. Números 14. E eu quero ler com vocês a partir do 36. O povo vai quase apedrejar eles, o povo vai se rebelar, Moisés vai ter que interceder, a ira do Senhor vai se acender, Deus vai querer destruir aquele povo, Moisés vai interceder por aquele povo. E depois Deus vai vir e Deus vai dar a sentença, o resultado, a diferença entre a incredulidade e o pessimismo, entre a fé e a perseverança. Verso 36, os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Por quê? Por que que eles não morreram junto com os incrédulos? Por que eles não morreram junto com os pessimistas? E aí nós voltamos ao versículo 24, que é o versículo inicial. Porque houve neles um outro espírito. E aqui é bem sério e é bem importante que você entenda que onde está o pessimismo e a incredulidade, não está o Espírito de Deus. Presta atenção no que Deus falou bem sério, porque Deus está falando, tem um outro espírito na vida dos incrédulos, tem um outro espírito na vida dos pessimistas, que não é o Espírito Santo, porque não estava no mesmo espírito de Caleb e de Josué. O espírito que estava em Josué e Caleb não era o mesmo espírito que estava nos outros 10 espias. Então, quando a incredulidade e o pessimismo quiser entrar na sua vida, repreende em nome de Jesus. Sai incredulidade, sai pessimismo em nome de Jesus. Porque não procede de Deus. Porque está por trás um espírito maligno. É um espírito maligno que está por trás da incredulidade e do pessimismo. Deus está falando claramente. É Deus que está falando. O meu servo Caleb, houve nele um outro espírito e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. E o Senhor falou bem claro no meu coração, o pessimista morre na incredulidade, mas o crente vive a promessa. O pessimista morre na incredulidade, ele não alcança nada de Deus. Ele não recebe nada de Deus, nem a vida de Deus, nem as promessas de Deus, ele chega perto. Mas aquele que persevera, aleluia, olha o que Deus diz, persevera em seguir ao Senhor. Aquele que mantém um espírito de fé, aquele que mantém um espírito de confiança no Senhor, ele vai receber não só a vida, mas ele vai receber todas as promessas de Deus sobre a sua vida.
Essa é a diferença. E agora eu pergunto para você, por que que aqueles 10 homens não receberam o mesmo que Josué e Caleb? Porque a palavra de Deus diz que Deus faz separação entre o justo e o ímpio, entre aquele que agrada a Deus e aquele que não agrada. Pode ser de Israel, pode ser cabeça da tribo, pode ser chamado por Deus, eles foram chamados por Deus pelo nome. Deus é que falou, separa fulano, fulano e fulano. Mas a incredulidade e o pessimismo fizeram com que a ira de Deus se manifestasse sobre a vida deles. Eles eram o povo de Israel, assim como nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor nos conhece pelo nome, assim como o Senhor nos chamou, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos caminhando para a Canaã celestial, mas no meio desta caminhada, o pessimismo e a incredulidade não têm lugar na nossa vida, para que a gente possa alcançar a promessa de Deus, para que a gente possa cruzar o Jordão celestial e entrar na terra da promessa. Irmãos, nós estamos em dias em que tudo é motivo de pessimismo, mas não deixa isso te contaminar. Dentro da igreja e fora da igreja. Hoje em dia está um tal das pessoas exporem a negatividade, irmãos. Eu não sou contra a gente conhecer a verdade, mas a gente tem que parar com essa coisa de ficar exaltando aquilo que não agrada a Deus. E a gente vê hoje tanto vídeo de tanta gente expondo tanta coisa. Isso não edifica a igreja. Isso não edifica o corpo de Cristo. Uma coisa é você falar, repreender, querendo o conserto e querendo que aquela pessoa seja restaurada por Deus. Outra coisa é você apontar o defeito e expor simplesmente para criticar, simplesmente para manchar o nome de Jesus. E hoje em dia está cheio de gente que está manchando o nome de Jesus. Cheio de gente que está aí exaltando os defeitos, em vez de procurar restauração e conserto. Então a gente tem que se afastar destas coisas. A gente tem que se excluir dessas coisas. A gente tem que olhar para a palavra de Deus. Vamos gastar tempo com a palavra de Deus. Vamos gastar tempo com aquilo que nos edifica. Vamos nos preocupar em edificar a nossa fé. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. A tua fé só é edificada à medida que você ouve a palavra de Deus. A tua fé só é edificada à medida que você lê a palavra de Deus. A tua fé só é robustecida à medida que você age sobre a palavra de Deus. Porque Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, ela não gera fruto. Então não basta eu saber aquilo que agrada a Deus. Se eu não faço, a minha fé é morta. Não vai gerar vida, não vai gerar fruto, não vai gerar nada em mim. Esse povo sabia qual era a vontade de Deus? Sabia. Eles ouviram os 10 mandamentos? Ouviram. Eles estavam lá perante o Monte Sinai? Sim. Mas o que eles aprenderam, eles não aplicaram na vida. Não adianta nada. Hebreus 4 diz, e aquele que ouve a palavra da pregação e não mistura a fé, não coloca em prática na vida, de nada adianta. De nada adianta. Então, é o que Jesus fala em Mateus 7, quando ele está finalizando o Sermão do Monte. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica, Jesus chama do quê? Insensato. Está edificando a sua casa sobre areia. Vai cair e vai ser grande a sua ruína. Quando a gente ouve e pratica, a nossa vida está alicerçada na rocha. Nada vai nos derrubar. Nada. Da mesma maneira que Jesus disse que sobre uma casa veio a água, veio o vento, veio a tempestade. A mesma coisa aconteceu com a outra. O que diferenciou que uma casa caiu e a outra não caiu? A fé. A prática. A observância dos mandamentos do Senhor. E observar é viver, é colocar em prática. Amém? Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Senhor, e nós queremos andar, Senhor, no mesmo espírito de fé, de perseverança de Caleb. Porque ele tinha este outro espírito que a palavra do Senhor se refere. Com certeza era o Espírito Santo de Deus que estava sobre Caleb. E este mesmo Espírito Santo está em nós, ó Pai. Por isso, Senhor, nós rejeitamos toda a incredulidade. Por isso nós rejeitamos todo o pessimismo, ó Pai. Tira, arranca, desarraiga da nossa vida todo o pessimismo, toda a raiz de pessimismo, toda a raiz de incredulidade, Senhor. Toda a raiz de amargura, arranca da nossa vida, Pai. Desarraiga de nós, ó Pai. Porque a Tua palavra diz que a raiz de amargura, quando ela brota, ela contamina muitos. Arranca, Senhor, toda a raiz de amargura. Arranca toda a raiz de pessimismo e incredulidade. Aqueles homens infamaram o povo. Todo o povo acreditou na mentira que eles contaram. Todo o povo foi influenciado pela incredulidade e pelo pessimismo deles. E aquele povo, por causa daquele relato de incredulidade, passou 40 anos no deserto. O Senhor vai dizer, por cada dia que espiaram a terra, 1 ano de castigo, porque não creram em mim. Senhor, nos livra, Senhor, do pessimismo, nos livra, Senhor, da incredulidade, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ó Pai. Nós queremos ser como Josué e Caleb, queremos ser contados entre os crentes, queremos ser contados entre aqueles que têm o Espírito Santo, queremos ser contados entre aqueles que perseveram, queremos ser contados, ó Senhor, no time de Davi, que olhou para Golias e disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É nesse time que nós queremos ser contados, ó Senhor. Não no time daquele que olha para o tamanho do gigante e fala, ai meu Deus, o que vai ser de mim agora? Não, não, não. No time daqueles que vão dizer, em nome de Jesus, eu vou contra o Golias, aleluia. Não crendo na minha força nem na minha capacidade, mas no poder de Deus que está em mim, aleluia. Porque eu tenho o Espírito Santo dentro da minha vida, porque eu tenho o poder de Deus sobre mim, aleluia. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. São estas, ó Senhor, as declarações da Tua palavra a nosso respeito. Somos falhos, somos fracos, somos imperfeitos, nós sabemos muito bem disto, ó Pai. Mas o que a Tua palavra declara acerca de nós, nenhum poder no inferno pode anular. Nenhum espírito das trevas pode anular aquilo que a Tua palavra declara a respeito de nós. E a Tua palavra declara, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. E a Tua palavra declara, ninguém subsistirá diante de Ti todos os dias da Tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei, aleluia. Esta é a Tua palavra, aleluia, acerca das nossas vidas, aleluia. Nós cremos num Deus de impossíveis, aleluia. Nós cremos num Deus, aleluia, que pode todas as coisas, aleluia. E nós caminhamos pela fé, e o Senhor diz na sua palavra, o meu justo viverá da fé. E nós vivemos da fé na Tua palavra, Senhor. Não é uma fé aleatória, não é uma loucura, uma imaginação da nossa mente, mas é aquilo que declara a Tua palavra, é aquilo que saiu dos Teus lábios, é aquilo que não volta atrás, é aquilo sobre o qual o Senhor disse para Jeremias, eu velo sobre isto para cumprir, aleluia. Eu velo sobre isto para fazer acontecer. Senhor, a mesma coisa que o Senhor disse para Jacó, Senhor, em Betel, eu não te deixarei, enquanto eu não fazer cumprir na tua vida todas as minhas palavras, aleluia. É o mesmo que o Senhor declara acerca de nós, o Senhor não nos deixará, enquanto o Senhor não fizer cumprir sobre a nossa vida todas as tuas palavras, aleluia. E nós cremos na tua fidelidade, Senhor. Cremos no Teu poder, ó Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Queremos andar por fé e não por vista, porque a Tua palavra diz que é assim que devemos andar. Por aquilo que está escrito na Tua palavra, não por aquilo que os nossos olhos veem, porque os nossos olhos podem nos enganar. A nossa visão pode ser distorcida. Os nossos ouvidos podem ouvir palavras, ó Senhor, de incredulidade e de pessimismo, mas que não sejamos contaminados, como Caleb não foi contaminado, Senhor.
Que haja em nós um espírito de excelência, o mesmo que estava sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, um espírito de excelência, um espírito que não teme a fornalha de fogo ardente, um espírito que não teme a cova dos leões, porque sabe muito bem em quem tem crido, aleluia, porque sabe muito bem quem é que está com ele, aleluia. Não são as circunstâncias desta vida que vão nos fazer retroceder, aleluia. Porque a tua palavra diz que aqueles que retrocedem, eles retrocedem para a perdição. Mas nós não somos como aqueles que retrocedem, mas como aqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Pelo poder do Espírito Santo, ó Pai. Nos ajuda a andar pela fé, a falar pela fé, a enxergar pela fé, a viver pela fé, todos os dias da nossa vida. Porque é isso que agrada ao Senhor, ó Pai. Cobre-nos com teu sangue, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor, guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo.